Bom dia. Is there a special greeting for Sunday? No. Bon Sunday. Hallelujah. Well, we've had a fun time so far. Divertimos bastante até agora. I hope you were blessed yesterday. Espero que vocês foram abençoados ontem. I was personally blessed, Eu pessoalmente fui abençoado, touched by the Lord, particularly in the morning. tocado pelo Senhor, principalmente na parte da manhã. Brought back some great memories of revival in Pensacola. Eu trouxe de volta algumas lembranças maravilhosas de Pensacola. And if you weren't there yesterday morning, I would encourage you to get the message. E se você não participou ontem de manhã, eu encorajo você a ouvir aquela mensagem. It'll birth a hunger in you for a move of God. Porque eu acho que vai fazer nascer em você uma fome pelo mover de Deus. And as we shared yesterday, God responds to hunger. E como nós falamos ontem, Deus corresponde à fome. It's like a GPS signal É como se fosse um sinal de GPS. that the Holy Spirit, He's attracted to it. O Espírito Santo é atraído pela fome. There's somebody hungry. Ai, tem alguém que tem fome. Let's bless him. Vamos abençoar ele. He wants God. Let's bless him. Ele quer Deus, eu vou abençoá-la. She's desperate. Let's bless her. Ela está desesperada por Deus, eu vou abençoar ela. Amen. Aleluia. So today, I want to teach a little bit. Hoje de manhã eu quero ensinar um pouco. Have you ever wondered why Jewish people don't run to embrace the gospel? Você já ficou pensando por que os judeus não correm para abraçar o evangelho? You see, there's a lot that Christians don't understand about Jewish people. Tem muita coisa que os cristãos não entendem sobre o povo judeu. They don't understand our history. Eles não entendem nossa história. They don't understand what happened in the first century with the Jewish people. Eles não sabem o que aconteceu no primeiro século com o povo judeu. They don't understand the persecution that the church unleashed against Jewish people. Eles não entendem a perseguição que o povo cristão fez com o povo judeu. So we often think about, as believers, we're persecuted. E nós sempre pensamos como crentes que nós é que somos perseguidos. But shockingly, Christians persecuted Jews. Mas é surpreendente saber que os cristãos perseguiram os judeus. We have an orphanage in Kenya, Nós temos um orfanato em Quênia and the leader of it is a Ethiopian Jew. e o líder desse orfanato é um judeu etíope. And there have been Ethiopian Jews in Kenya since 1950. E tem havido judeus etíopes em Israel desde 1950. They're refugees. São refugiados. And he told me that he worked in the Seventh-day Adventist Church. E ele falou comigo que ele trabalhou na igreja adventista. In the church. Na igreja. But they didn't know he was Jewish. Mas eles não sabiam que ele era judeu. When they found out he was Jewish, they fired him. Quando descobriram que ele era judeu, demitiram ele. He said locally amongst the Christians in Kenya, Ele falou que localmente entre os cristãos no Quênia, if they know that you're Jewish, you can't get a job. se eles souberem que você é judeu, você não consegue um emprego. Jews have been called Christ killers. Os judeus têm sido chamados como assassinos de Cristo. Now, I don't know about you, Mas eu não sei sobre você. but I read in my Bible that the Romans killed Jesus. Eu leio na minha Bíblia que foram os romanos que mataram Jesus. Now, don't get me wrong. Mas não me entenda mal. I don't want to call the Romans Christ killers. Eu quero chamar os romanos de assassino de Cristo I don't want também. to call Pilate a Christ killer. Eu não quero chamar Pilatos de um assassino de Cristo. Can I get one of those coffees? Eu quero um cafezinho Sim, desse. sim, Vocês sim. podem mandar para mim? I like this church. Eu gosto dessa igreja. I can wear a t-shirt and jeans. Eu posso vestir camiseta e jeans. This is my dream outfit. Esse é meu I could wear this every day sonho. for the rest Eu of my posso life. usar esse tipo de roupa para o resto da minha vida. You know, in Israel, we're so casual. E em Israel a gente realmente não importa com essas You coisas. could even go to a wedding like this. A gente pode ir até um casamento desse jeito. I don't recommend it, Não recomendo, but you could get away with it. mas daria para passar. I was at a wedding with our present foreign minister once, Eu estava num casamento com o nosso atual ministro de Relações Exteriores, Yair Lapid. Yair Lapid. Believe it or not, his sister-in-law is messianic. A cunhada desse homem, Yair Lapid, é messiânica, mas não pode ficar Don't tell anybody. divulgando.
não fala para ninguém. And so I was at the wedding. E então eu estava no casamento. She was marrying my best friend. Ela estava casando meu melhor amigo. And he wore jeans and a black t-shirt. E ele usou jeans e uma camiseta preta. No, at that time he wasn't into politics. He was an entertainer. Naquela época ele não era político, ele estava no Very famous. entretenimento, era muito famoso. But soon he's going to be our prime minister. Mas logo ele se tornou primeiro-ministro. Logo ele vai ser primeiro-ministro. If our government doesn't fall. Se o nosso governo não desabar antes disso. We're like best friends. Nós somos muito melhores amigos, né? No, we're not. Não. He probably doesn't remember me. Ele provavelmente nem lembra de mim. But I'll tell you a funny story. Mas eu vou contar uma história If you engraçada. remind me where we were. Oh yeah, talking about Jews being persecuted. So in 2013, I was a senior pastor. 2013 eu era pastor sênior. And we applied with the Israeli government E to for our congregants to get tax credit on their donations. nós pedimos para que os membros de nossa congregação conseguissem ficar isentos de imposto sobre as contribuições sociais. No messianic congregation had this status. Nenhuma congregação messiânica conseguiu atingir And isso. we didn't really expect to get it. E a gente também, nós aplicamos para ter isso, mas a gente não esperava. So it was rejected, Foi rejeitado and we appealed e nós and apelamos appealed. e apelamos. And meanwhile, I resigned E depois eu saí desse cargo and turned over the congregation to a new leader, e passei a congregação para um outro líder, one of our young men that we dos love and respect, jovens que nós respeitamos e a amamos. native-born Israeli. Alguém que é nativo, nascido em Israel And he mesmo. continued to do a great job as a pastor. Ele continuou a fazer um bom trabalho como pastor. And the court case continued to go up. E o caso, aquele processo, foi subindo pelos I tribunais. long forgot about it. E eu já tinha esquecido há muito tempo. And then it gets to the Knesset. E aí chegou no parlamento. And it was under the authority of a very anti-messianic Orthodox Jew. E estava sob a autoridade naquela época de um muito forte contra os messiânicos, um ortodoxo. So he went to everyone in the committee, one E, by one, e ele foi para cada um do comitê lá, um por um. and he made sure they would vote against it. E ele assegurou que todos eles votassem contra nós. One of those was Yair Lapid, E um deles era o Yair Lapid, who is married to one of my best friends, former best friend's sister. wife. Why? No, not married. He is the, forget it. So, Yair Lapid, they all voted against it. Todo mundo, inclusive esse Yair Lapid, votaram contra nosso processo. So I texted my friend. Então eu mandei uma. I said, talk to your mens- brother-in-law. Eu falei, fala para meu amigo, eu falei para meu amigo, fala com seu cunhado. He's very liberal when it comes to religion. Ele é muito liberal em relação à religião. Why is he voting against Por us? que ele está votando contra nós? So they had a conversation, E aí eles conversaram, but nothing ever happened. mas não adiantou. A year later, Mas um ano depois, it got to the Supreme Court of Israel. chegou no Supremo Tribunal. My name is on it. Meu nome está I lá. didn't even know that. E eu nem sabia. Ron Kenter. Ron Cantor. And the Supreme Court voted in our favor. E o Supremo Tribunal votou a nosso favor. It was a great shock. Foi um choque enorme. So, and it's not about the saving of the money. Não é sobre a economia do dinheiro. There's something prophetic about the government saying you're legitimate. Tem alguma coisa profética sobre o governo afirmar que nós somos legítimos. And not just that, the Supreme Court rebuked the Orthodox Jewish Knesset member O Supremo Tribunal repreendeu, deu uma advertência a esse cara ortodoxo que era líder no parlamento. and she said you had no right. E ela falou assim, você não tem direito. Because the reason they denied us is because we're a controversial movement. É porque o motivo que alegaram, que negaram o nosso pedido, foi porque nós somos um movimento controversial. She said, number one, that's not what the law says. Ela falou assim, não, a lei não diz isso. That it's only for non-controversial É movements. só para movimentos que não são controversos. Orthodox Judaism in Israel is controversial. O judaísmo ortodoxo em Israel é controverso. Most Jews in Israel are not Orthodox. A maioria dos judeus em Israel não são ortodoxos. And then she said, who are you to decide that they're controversial? E quem é você para decidir que eles são controversos ou não? So, Yair Lapid, our foreign minister,
Então, Yair Lapid, o ministro das Relações Exteriores, He went to my friend ele foi para meu amigo. and he said, "We've known each other 15 years. Falou, nós nos conhecemos há 15 anos. We had one disagreement, Nós tivemos um desacordo. and you have to take me to the Supreme Court." E você tem que me levar ao Supremo Tribunal? It was a joke. He was joking Ele estava brincando. because he didn't really take. Anyways, you get it right, Jeremiah. So, Jewish people. Jewish people, or rather, I'm not advocating for a movement. É, I'm not advocating eu for não a movement estou defendendo um movimento against the Romans contra os romanos or against the soldiers that nailed him to the cross. ou contra os soldados que pregaram Jesus na cruz. And if we're honest, we know that the Jewish people brought Jesus to Pilate. E se nós formos honestos, nós vamos concordar que foram os judeus que levaram Jesus ao Pilatos. But let's be clear, it wasn't every Jew. Mas não, vamos tornar claro, não era todos os judeus. I mean, it wasn't me. Pelo menos eu não fui. I'm Jewish. Eu sou judeu. It wasn't Jeremiah. Não foi Jeremias, ele também. It wasn't my wife, my Não, kids. não foi minha esposa, meus filhos. It wasn't even most Jews back then. E nem todos os judeus naquela época. It was a relatively small group. Foi um grupo relativamente pequeno. Now, to be clear, they had authority. It was the Sanhedrin, Agora, realmente eles tinham autoridade, era o Sinédrio, or a few leaders around Caiaphas, the high priest. ou alguns líderes perto de Caifás, o sumo sacerdote. And then they worked up a crowd. E aí eles motinaram uma multidão. It's very easy to do in the Middle East. No Oriente Médio isso é muito fácil para fazer. It's very easy to get people angry and upset. É muito fácil fazer as pessoas ficarem Passionate. nervosas e And they're apaixonadas. marching. E marchando. What are you marching for? Para que você está marchando? I don't know, but I'm Eu não angry. sei, mas estou marchando. Many of them didn't even know who Jesus was. Muitos deles nem sabiam quem era Jesus. So you have a few leaders and a small crowd. Então você tem um pouquinho de líderes e uma pequena multidão Crucify him. gritando, crucifica-o. And the entire church blamed the entire Jewish people. E a igreja inteira em peso pesou toda a nação, todos os judeus em peso. They said, well, they said, let his blood be on us and our children. Vocês disseram, o sangue dele seja sobre nós e sobre nossos filhos. Right? You've read that? Você já leu isso, né? That's prophetic. Isso é profético. They did not know what they were saying. Eles não sabiam o que estavam dizendo. Let his blood be on us and our Que children. o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. There's no freedom without his blood. Não há liberdade sem o sangue dele. They were prophesying and they did not even know it. Eles estavam profetizando e nem sabiam. They were unknowingly praying for Jewish revival. Eles, sem saber, estavam orando para o avivamento dos judeus. Just like when Caiaphas prophesied in John 11, Como Caifás profetizou em João capítulo 11, he said it's better for one man to die than the whole nation. falou que é melhor um homem morrer do que a nação inteira. Now, when he said that, it was prophetic, Quando ele disse isso, era profético, but it was also practical. mas também era prático. He was saying, Ele estava if the dizendo, Romans think this guy is a se revolutionary, os romanos acharem que esse cara é um revolucionário, and all these people are following e todo esse him, povo está seguindo ele, they're going to kill us. eles vão nos matar. So it's better for him to die than all of Então é us. melhor ele morrer do que todos nós. But the Jews were blamed for the death of Jesus. Mas os judeus foram culpados por todo mundo por matar Jesus. And so here we are today in 2022, E aqui estamos em 2022 and there are more Jewish believers today probably than ever, e provavelmente tem mais judeus crentes do que em qualquer outra época, but it's still a small amount. mas ainda é uma porcentagem mínima. Jewish people are automatically dispositioned against the gospel. O povo judeu é normalmente, automaticamente posicionado contra o evangelho. Why? Por quê? There is a Jewish aversion to Jesus. Tem uma aversão judaica contra Jesus. Why? Por quê? Well, let me tell you how I grew up. Deixa eu falar para vocês como eu fui criado. You know, when I was a young man, I assumed that Jesus was the son of Mr. and Mrs. Christ. Quando eu era pequeno, eu subentendi que Jesus era o filho de um casal, senhor e senhora Cristo. There was Joseph Christ, Joseph Tinha Christ, José Cristo Mary Christ, e Maria Cristo and
little Jesus Christ. e o pequenininho Jesus Cristo. And if brothers and sisters were the Christ family. E os irmãos e irmãs eram da família Cristo. Now, I know you think that's funny. Agora sei que vocês acham engraçado, It is funny. mas é engraçado mesmo. But you understand that's what I thought. Mas é isso que eu pensava. If I'm Ron Cantor, then my kids are also Cantors. Se eu sou Ron Cantor, meus filhos todos têm sobrenome Cantor. You know, you growing up Jewish, you don't know that Christ is a title. Quando você cresce judaico, você não sabe que Cristo é um título. It's Messiah in Hebrew. Significa Messias. And even when Jewish people hear the word Christ, E mesmo quando os judeus ouvem a palavra Christ, it produces a very negative feeling. produz um sentimento muito negativo neles. Not because they are against Christians, Não porque são contra cristãos, because they think Christians are against them. porque eles pensam que os cristãos são contra eles. And for a long time, it was very much like that. E por muito tempo era realmente o fato. Just a little bit like Gulaire is. I remember when I was a young man, Quando eu era um Maybe- jovem adulto, 8, 9 years old, não, quando eu era criança mesmo, 8, 9 anos de idade, a boy, not a young man. o I was very menino, mature for 8. I eu era, drove car. eu era muito maduro para ter 8 anos, eu dirigia carros. No, I was in school, Não, estou brincando, eu estava na escola and there was a picture of a man on a cross. e tinha uma foto, um quadro de um homem numa cruz. Like, who is this fellow? Eu falei, mas quem é esse I cara? went home and I said, Mom, who is this guy on the cross? Eu fui para casa e perguntei, mamãe, quem é esse cara She na said, cruz? oh, that's Jesus. Ele falou, não, esse é Jesus. And I said, who is Jesus? E eu falei, mas quem é She Jesus? said, well, the Christians worship him, Os cristãos adoram ele, but we do not as Jews. mas nós como judeus não. She says they think he's the son of God. Eles acham que ele é o filho de Deus, We think he's a prophet. nós achamos que ele é profeta. I'm like, well, if we think he's a prophet, then he's probably okay. E aí eu pensei, poxa, se nós achamos que ele é profeta, ele deve ser um cara bom. But he wasn't okay. Mas não era ok. I remember I was driving, well, to be clear, he is okay, but in our minds, he wasn't. Nossa mente ele não era ok. I was driving down the road with my mother. Estava dirigindo com minha mãe, Now I'm maybe 10 years old. agora eu estava com 10 anos de idade. And I look out the window, and there, on a car, there's a big sign, and it says, I found it. E eu vi um adesivo num carro muito grande, Não. escrito, eu achei. I'm a very curious person. E eu sou uma pessoa muito curiosa. I mean, Google has changed my life Google mudou minha vida. because I need to know things. Eu preciso saber as coisas. And now I just ask Siri, and she tells me. Agora eu só pergunto a Siri e ela me conta tudo. But as a kid, I had to use a little bit more energy. Mas como criança eu tive que gastar mais energia nisso aí. There was no Google. Não tinha Google naquela So época. I wrote down the phone number, Então eu escrevi o número de telefone desse adesivo, and it's probably 1975. acho que era 1975. And I went home and I called up the number. E cheguei em casa e liguei para esse telefone. Hello? Alô? Yeah, I want to know what you found. Sim, eu quero descobrir o que você achou. He said, I found Ele Jesus. falou assim, eu achei Jesus. Ah! I hung up the phone. E eu desliguei o telefone. I thought he found some treasure, E eu pensei que tinha achado algum tesouro, alguma the coisa. key to happiness. A chave para a felicidade. But that was very scary. Mas isso foi bem assustador. So that was my understanding. Então era meu entendimento daquela época. To the Jewish mindset, Para a mentalidade judaica, we don't see Jesus the way you do. a gente não vê Jesus do jeito que vocês veem. We see him as the God of No- Nazis. Nós vemos ele como o Deus dos nazistas. I grew up thinking that Nazis were Christians. Eu cresci pensando que nazistas eram cristãos. Hitler used to say, I am only finishing what the church has started. O Hitler costumava dizer, eu só estou terminando o que a igreja começou. He used to quote Martin Luther. Ele citava Lutero, Martim Lutero. That was his favorite theologian. Era o teólogo favorito dele. And you'll find out why a little bit later. E você vai descobrir isso um pouco mais sobre por que isso. But there is a Nazi propaganda poster. Mas tem uma propaganda dos nazistas It has a picture of Martin Luther que tem uma foto de Martim Lutero and the swastika. e a suástica junto. And it says Hitler's struggle and Luther's teaching provide the best defense for the German people. Diz assim nesse pôster, né, da propaganda, a luta do Hitler e o ensinamento de Lutero
são a melhor defesa para o povo alemão. Hitler justified killing Jews based on Christian theology. O Hitler justificou matar os judeus, mas eu estava usando a teologia cristã. The Holocaust was not a Christian movement, O Holocausto não foi um movimento cristão, but it could not have happened without Christian anti-Semitism. mas não poderia ter acontecido sem um antissemitismo cristão. It was the logical conclusion. Era uma conclusão lógica. And I began to realize as I've studied this, E eu comecei a entender, à medida que estudei isso, is the enemy for centuries has tried to convince people that the Jews are their enemy. o inimigo tem tentado incutir na mente das pessoas que os judeus são inimigo. Hitler was convinced that the Jew is his enemy. O Hitler estava convencido que o judeu é o inimigo dele. The Nazis were convinced that the Jews wanted to hurt them. Os nazistas tinham convicção que os judeus queriam prejudicá-los. White supremacists in America right now, Os supremacistas brancos nos Estados Unidos agora, they blame everything on the Jews. eles culpam os judeus por tudo. So I'll give you an example. Então vou dar um exemplo. This is from a former white supremacist. Esse é de um ex-supremacista branco. He used to go out and recruit people. Ele saía para recrutar pessoas. So he'd go to a young white man, Então ele chegava num jovem branco maybe not doing so great in life. que talvez não estava se dando muito bem na vida. And he'd say, "You see that black man in the basketball on TV? Ele fala assim: você vê aquele preto lá no jogo de basquete na TV? All the girls like him, they don't like you. Todas as meninas gostam dele, não gostam de você. You know why? Sabe por quê? It's because the Jews, É porque os judeus, they own all the advertising. eles são donos de todas as companhias de propaganda. And they put these guys on E TV. eles colocam esses caras na televisão. They're against you. Eles são contra você. And like this, you get this a marginalized young man. Então você pega um jovem marginalizado, He starts saying, "The Jews are my enemy. ele começa a enxergar os judeus são seu inimigo. The Jews want to hurt me." Os judeus querem me It's prejudicar. demonic. Isso é demoníaco. There was a guy by the name of John T. Ernest, Teve um cara chamado John T. Ernest, a white supremacist, um supremacista branco. a confessing Christian, Ele era um cristão, a confesso. confessing evangelical, Um evangélico, confesso. quoting scripture. Citando escrituras. And he walked into a synagogue and started shooting people. E ele entrou numa sinagoga e começou a atirar nas pessoas. He had to do it. Ele tinha que fazer isso. He had to protect his white race Ele from the Jews. tinha que proteger a sua raça branca dos judeus. Here's what he said: Ouça o que ele disse. I would die 1,000 times over to prevent the doomed fate that the Jews have planned for my race. Eu gostaria de morrer 1000 vezes, um após o outro, para evitar o destino terrível que os judeus planejaram para minha raça. He believed that. Ele cria nisso. There are people all over the world that believe that. Tem pessoas em muitos lugares que acreditam nisso mesmo. Now, I'm Jewish. Eu sou judeu. I've never heard about the plan. Eu nunca ouvi falar do plano. Nobody ever included me on this plan to take over the world, Ninguém me incluiu nesse plano para a gente tomar conta do mundo. to take over Hollywood, Para tomar conta de the Hollywood, music, da música, media, da mídia, journalism, do jornalismo, banking. dos bancos. I would like to be part of the banking takeover, Eu gostaria de tomar conta desse negócio de tomar conta dos bancos. but they've never included me Mas eles nunca me incluíram nessa conspiração. because it's crazy. Porque é loucura, né? Now, there is a little bit of truth to it. Mas tem um pouquinho de verdade nisso. Eventually, a Jew will rule the world. No fim, realmente um judeu vai governar o mundo. And Jerusalem will eventually be the capital of the world. E Jerusalém vai ser a capital do mundo. But it won't be with the Rothschilds. Mas não vai ser a família Rothschild. It'll be with Jesus the Messiah. Vai ser Jesus o Messias. But Hitler loved Luther, Mas Hitler amava o Lutero. as Luther called for the death of Jews. E Lutero conclamava para a morte dos judeus. The father of the Reformation. O pai da reforma. And so, as a young man, for me dealing with Jesus, Então, como um jovem lidando com esse assunto de Jesus, it was a deep struggle. era uma luta muito profunda. Like, I want to find God. Eu quero achar Deus. I want to know God. Eu quero conhecer But I Deus. can't consider Jesus. Mas eu não posso nem considerar Jesus. The Nazis like Os Jesus. nazistas gostavam de Jesus.
That's what Jewish people go through. É isso que os judeus pensam. So my testimony is my best friend got born again, E meu testemunho é que meu melhor amigo se converteu. and he began to share the gospel with me. E ele começou a compartilhar o evangelho comigo. As you know, I grew up Jewish. I was scared. Eu era judeu, ficava assustado. But as I looked at my friend's life, Mas quando eu olhei para a vida do meu amigo, I began to think about God. eu comecei a pensar sobre Deus. I never really considered God. Eu não tinha nem considerado Deus. I had gone to the synagogue. Eu tinha ido para a sinagoga. I had had a bar mitzvah, Eu tinha feito bar mitzvah. you know, and you get in front of lots of people and you sing in Hebrew. Você chega na frente de muita gente, você canta em hebraico. It's very important for a Jewish young man. É muito importante para um judeu jovem. I went to what they called Hebrew school E eu fui para a escola hebraica twice a week for many years. 2 vezes por semana por muitos anos. And there you don't they call it Hebrew school, but you don't study Hebrew. Eles chamam de escola hebraica, mas você não estuda a língua hebraica. You study Jewish history, Você estuda a história dos judeus biblical history. e história bíblica. But I never considered that God might be somebody I could know. Mas eu nunca considerei que Deus poderia ser uma pessoa que eu pudesse conhecer. I never looked at the rabbi and saw a relationship with God. Eu nunca olhei para o rabino e achou que tinha alguma coisa com Deus. But I saw it in Brian, my friend. Mas eu vi meu amigo, He had something. ele tinha alguma coisa. Salvation has come to the Gentiles to provoke Israel to jealousy. Salvação chegou aos gentios para provocar ciúme em Israel. Romans 11:11. Romanos 11:11. That's what happened to me. Foi o que aconteceu comigo. I was provoked by Brian, Fui provocado por by meu his, amigo, by his relationship with God. pelo relacionamento dele com Deus. And so I began to consider, I began to think about it. Então eu comecei a pensar e considerar esse assunto. Maybe there is a God. Talvez tenha um Deus. And if there is a God, maybe he expects something from me. E se tem um Deus, talvez ele queira alguma coisa de mim. I can't just live life as if God isn't there. Eu não posso viver minha vida como se Deus não existisse. I have to find out why I'm here. Eu preciso descobrir por que eu estou aqui. And so I began to think about it, I began to search, I even began to pray a little E bit. eu comecei a procurar, comecei a orar um pouco. And it was Yom Kippur 1983. E foi em Yom Kippur, 1983. And on the Day of Atonement, Jewish people fast. No dia de expiação, Yom Kippur, os povos judeus I was 18, jejum. 18 years old. Eu tinha 18 anos na And I época had never fasted on Yom Kippur. e eu nunca tinha... What'd you say? I have never fasted. Eu nunca tinha jejuado em Yom Kippur. We used to say that my father would fast for the whole family. A gente dizia que meu pai jejuava em favor de toda a família. And that worked for me. E isso funcionava para mim. acho But que- now I was serious. Mas agora eu estava I had sério. to find God. Eu tinha que encontrar Deus. And I fasted and asking God to show me the truth. E então eu jejuei pedindo Deus para me mostrar a verdade. And at the end of the 24 hours, E no fim dos 24 horas, I was very hungry eu estava com muita fome for food. para a comida. I had never done such a thing in my life, Eu nunca tinha jejuado desse jeito a minha vida but I toda. didn't feel God. Mas eu não sentia Deus. I didn't feel forgiven. Eu não senti perdoado. But God would answer that prayer. Mas Deus ia responder essa oração. It was a month later, Um mês depois, I'll make a long story short, encurtando a história, I went to a movie about Jesus. eu fui ver um filme sobre Jesus. There was a backslidden friend of mine at college, Tinha um amigo desviado do cristianismo, amigo meu lá da faculdade. and even though he wasn't walking with E God, mesmo que ele não estava andando com Deus, he knew it was significant that a Jewish person was interested in Jesus. ele sabia que era bem interessante uma pessoa judia estar interessada em Jesus. So he took me to a movie, Então me levou para ver esse filme. and the movie was about Jesus. E o filme era sobre Jesus. And at the end of the movie, I'm E crying. no fim do filme eu estou chorando. He's crying. Ele está chorando. Now I want to be clear, I do not cry. I did not give my life to Jesus because I was crying in a movie. Eu quero deixar bem claro que eu não entreguei minha vida a Jesus porque eu estava chorando vendo um filme. I cry at movies all the time. Eu choro nos filmes toda hora. You know, I just saw the new James Bond movie. Eu vi o último filme de James Bond. I don't want to tell you the ending, but não- I cried. Eu não quero contar pra vocês o fim, mas eu chorei. But I didn't let it change my life. Mas eu não queria mudar minha vida. I went to sleep. Eu fui dormir. But I got in the car Mas eu entrei no carro and I'm driving home. e estou indo para casa. My friend is driving E meu amigo está dirigindo o carro. and I start praying E eu começo a orar in my heart. no meu coração. God, show me the truth.
Deus, mostre-me a verdade. Is Jesus the Messiah? Jesus é o Messias? If he is, I'll serve you. Se ele for o Messias, eu vou servi-lo. If you want me to be an Orthodox Jew, I'll do that. Se o senhor quiser que eu seja um judeu ortodoxo, você. I'll be a Hindu if that's the Se truth. quer que eu seja hindu e isso é a verdade, ou seja, serei um hindu. Show me the truth. Mostre-me a verdade. And as I'm praying this prayer silently, E enquanto eu estou fazendo essa oração silenciosamente, my friend Dean loses control of the car. meu amigo perde o controle do carro. It swerves from side to E side fica desviando de um lado para o outro da and it rua flips over upside down. e vira, tomba And I heard a voice. E eu escutei uma voz. Jesus is not real. Jesus is not real. Jesus não é real. Like somebody whispered it in my ear. Parece que alguém tinha sussurrado no meu This ouvido. would not have happened if Jesus was real. Isso não teria acontecido se Jesus fosse real. You're praying to God and you almost die? Você está orando para Deus e você quase morre? By the way, I realized the power of prayer. Eu descobri dessa hora o poder da oração. But we were fine. Mas os The, dois the estavam car bem. was a total loss. O carro deu perda total. And we walked, there was one house. Tinha uma casa. We were in the middle of nowhere, farm country. Estava no meio do campo, não tinha nada. Just one house. Só tinha uma casa ali. And when I walked into this house, we knocked on the door, they let us in, we told them what happened. Quando eu fui para essa casa, batemos na porta, nos convidaram para dentro, contamos para eles o que aconteceu. I saw a Bible. Eu vi uma Bíblia. And I saw a magazine about a man named Keith Green. E eu vi uma revista com uma pessoa, um homem chamado Keith Green. Does anyone know who Keith Vocês Green sabem is? quem é Keith Green? He died in 1982, but he was Ele morreu em he 1982. was to Christian music what the Beatles were to rock and roll. Ele era para a música cristã o que os Beatles eram para rock and roll. And he was Jewish. E ele era judeu. And I finally asked them some questions. E aí perguntei algumas coisas para a família dele. You people are Christians, right? Vocês são cristãos, certo? Yes. Sim. If Jesus was the Son of God, why didn't he get off the cross and prove it? Porque se Jesus era filho de Deus, por que ele não saiu da cruz? I understood nothing. Eu não entendi nada. And by the way, let me just finish something up from earlier. Deixa eu falar só uma coisa anterior. Thank God the Jews killed Jesus. Graças a Deus que os judeus mataram Jesus. Because if Jesus didn't die, Porque se Jesus não morresse, we're all lost. nós estamos perdidos, todos nós. And there is nowhere in the New Testament where Jesus tells his disciples, E tem nenhum lugar no Novo Testamento que Jesus fala para os seus discípulos: avenge my death. se vingam da minha morte. I mean, they were Jews, his disciples. Os discípulos dele eram judeus. He doesn't even think about it. Ele nunca pensou sobre isso. In fact, in John 10, he says, no man can take my life. Ele diz em João 10: ninguém pode tirar a minha vida. I willingly lay it down. Eu voluntariamente entrego. But sadly, the church fathers, Mas os pais da igreja, infelizmente, they didn't see that scripture. não enxergaram esse versículo. So we're in their house, and I asked them, why didn't Jesus get off the cross? Então eu estava nessa casa e aí eu perguntei para eles por que Jesus não desceu da cruz. And they said to me, they explained to me the gospel. E aí eles explicaram para mim o He died for evangelho. your sins. Ele morreu pelos seus There was pecados, blood involved, tinha que envolver and sangue it has something to do with helping me. e tinha alguma coisa a ver com ajudar. I understood nothing, Eu não entendi nada. except as she's talking to me, Mas enquanto ela estava falando comigo, the power and presence of God came all over me. o poder e a presença de Deus desceu sobre mim. Pure power, Poder puro, electricity. energia elétrica. Let me tell you something about experiences with God. Deixa eu falar alguma coisa com vocês sobre experiências com Deus. The hardest thing to do, we were talking last night about everybody going to heaven. A coisa mais difícil é fazer. Nós estávamos falando ontem à noite sobre todo mundo quer ir para o céu. And heaven is like this. E o céu é And assim. in heaven they do this. E no céu faz assim. If it's easy for you to explain, I don't believe you were there. Se é fácil você explicar como é no céu, eu não creio que você foi para lá. Because every powerful spiritual experience I have had, Porque toda experiência poderosa espiritual que eu tive, I can't find words in English to explain it. eu não consigo achar palavras em inglês para explicar.
So, I say electricity, but I don't know. Eu digo eletricidade, I mas eu não felt like sei. there was just power coming off of me in every Senti que o direction. poder estava saindo sobre mim, de mim, para fora em toda direção. But what did it look like in the spirit? I don't know. Mas o que é isso no espírito eu não The sei. first time I preached, A primeira vez que preguei it was at a prison. foi numa cadeia. 4 prisoners in a tiny room. 4 prisioneiros numa sala pequenininha. And I was called up to share my E testimony. me chamaram para compartilhar meu testemunho. I had never spoken in front of a group of people. Eu nunca tinha falado na frente de ninguém. And as I opened up my mouth, E quando eu abri minha boca, I was in what I call to this day e eu me encontrei dentro de uma coisa que eu chamo até hoje. a liquid cube of heaven. Eu estava num cubo líquido do céu. What is that? O que é isso? Those were the only words I had. As únicas palavras que eu All tenho. I know is that I was there, Eu só sei que eu estava I lá. was talking, Eu estava falando. but I was somewhere else. Mas eu estava em outro lugar. I thought I was in heaven. Eu pensei que I estava no mean, céu. the power and presence, the majesty, the glory. Poder, presença, majestade, glória. And I just felt like it was this cube all over E me. eu senti como se fosse um cubo ao redor de mim. But I had no words in English. Mas não tinha palavras em inglês para expressar. So when somebody can easily explain to you their spiritual experience, Então, se alguém pode facilmente explicar, descrever para você a sua you should experiência be a little espiritual, bit suspicious. acho que é bom você desconfiar. My friend Stovall Weems, Meu amigo Stovall Weems, he had a visitation from the Lord in 2018 ele teve uma visitação do Senhor em 2018, on Passover. no dia da And Páscoa. he was on the stage in front of 1,000 people, Ele 2,000 people. estava na frente de milhares de pessoas. And he experienced something powerful. E A ele visitation. experimentou uma coisa poderosa. He couldn't move. Ele não conseguia mexer. They thought he had a stroke. Eles pensaram que ele tinha sofrido um AVC. And then he came out, and then if you hear him try to explain it, E se você ouve ele tentando explicar isso, it's hard. ele não consegue. Because we live in the natural, and as I said last night, heaven is in the spiritual. Porque nós vivemos no natural e o céu é espiritual. Anyways, De qualquer forma, power of God came on me. o poder veio sobre mim. And I just realized this is real. Eu comecei a sentir, This isso é is real. real. Isso é real. Jesus is real. Jesus é I real. need to serve him. Eu preciso I servi-lo. didn't walk up front. I didn't walk up front to a church. Eu não fui para frente numa I igreja. didn't pray a sinner's Eu prayer. não orei a oração do pecador. I did not know there was a sinner's Eu prayer. nem sabia que tinha uma oração de pecador. I just believed. Eu só criei. And I walked out of that house a new E person. eu saí daquela casa uma pessoa nova. I was born again. Eu nasci de novo. Now, here's the problem. O problema é o seguinte. I'm Jewish. Eu sou judeu. What do I do now? O que eu faço agora? How do I share this with my family? Como que eu compartilho isso com minha família? They're going to kill me. Eles vão me matar. Because you understand, it's not coming from a bad place. Não está vindo de um lugar ruim, de uma The atitude Jewish ruim. people don't hate Christians. Os judeus não odeiam os cristãos. They think that you hate them. Eles acham que você odeia eles. And so in their mind, for me to become a believer, Então, na mente deles, para eu me tornar um cristão, I've um joined crente, the people, I've joined the persecutors. eu me ajuntei com os perseguidores. So the first thing I began to do is think, how am I going to tell my parents? E a primeira coisa, então, eu pensei assim, como é que eu vou contar para meus pais? Fortunately, I had a friend. Felizmente, eu tinha um amigo, He got very worried about me. ficou muito preocupado comigo. I quit smoking marijuana. Parei de fumar maconha, I quit taking drugs. parei de me drogar, I quit doing immoral thing with girls. parei de mexer com moças, And he was very concerned. e ele ficou preocupado comigo. So he called up my parents to tell them. Então ele ligou para meus pais e falou, But it was hard. They came to meet with me. eles vieram falar comigo. No, it's okay. I've had enough. I'm like, woo, that's good. Comprende. So, I remember my parents meeting me in my dorm room. Eu lembro dos meus pais vindo falar I comigo was in college, que eu estava na faculdade, lá no internato, lá, trying to explain to them what had happened. e tentei explicar para eles o que havia acontecido. Word began to spread in my community in Richmond, Virginia. E na minha comunidade em Richmond, Virginia, começou a espalhar a notícia. Parents warned their children to stay away from me. E os pais começaram a avisar seus filhos para ficar longe de mim. It was hard. Foi difícil. Rejection is not fun. Rejeição não é divertido. But in my mind, Mas na minha mente, I have become a Christian. eu já era cristão.
I am part of a new people, a new culture. Eu estava parte de uma nova cultura. I began to think I have to learn how to hunt and fix cars. Eu comecei a pensar que eu tinha que aprender a caçar ou consertar carros, See, because as Jewish people, we don't hunt, porque os judeus and we don't know how to fix os cars. judeus não caçam e não sabem consertar carro. We just buy food at the grocery store and pay somebody to fix our car. E a gente compra comida no supermercado e a gente paga alguém para consertar o carro. But I literally had those thoughts. I'm Mas- now part of a new people. Aí eu falei assim, agora, nossa, eu faço parte do novo povo, tenho que aprender esses outros costumes. Now, of course, there's some truth to that. E tem um pouquinho de verdade I'm now nisso. part of the body of Messiah. Agora eu faço parte do corpo But do I Messias. thought I had left Judaism Mas eu pensei que eu tinha abandonado o judaísmo. until I began to read the Bible. Até que eu comecei a ler a Bíblia. See, I had never read the New Testament. Eu nunca tinha lido o Novo I'd Testamento. never read the Old Eu Testament. nunca tinha lido o Velho Testamento. And as I began to read it, E à medida que eu comecei a ler, not only is Jesus Jewish, não é só Jesus que é judeu. but they're all Jewish. Todos eles são judeus. His mother's name is not Mary. O nome da mãe dele não é Maria. Her name is Miriam, O nome dela é Miriam, just like the sister of Moses. como a irmã de Moisés. His father was Yosef. O pai dele é José. There's a guy in the New Testament. Tem um cara no Novo Testamento. Now, I don't know if this will translate to Portuguese, Não sei se isso vai ter tradução em português. but they called him John the Baptist. Chamavam ele de João Batista. Yeah, is it translate? Yeah. You know, I thought, oh, he's a Baptist. Eu falei assim, nossa, ele é batista. I finally found one who's not Jewish. Achei um cara na Bíblia que não é judeu. I knew nothing. Eu não sabia nada. It turns out that this Baptist guy was actually a Jewish prophet. Mas parece que esse cara batista é de fato um profeta judeu. I was shocked. Eu fiquei chocado. And there's a guy named Paul. Tem um cara chamado Paulo. And all the Christians talk about Paul the apostle. E todos os cristãos falam de Paulo o apóstolo. It turns out he's a Jewish rabbi. Mas ele é um rabino judaico. Not just any Jewish rabbi. Não é qualquer rabino judaico. Many believe that he was a member of the Sanhedrin, Muitos creem que ele era parte do Sinédrio, discipled by one of the great Jewish thinkers, discipulado por um dos grandes pensadores judaicos, Gamaliel. Gamaliel. And it's also interesting E também é interessante, because if you remember in Acts 5, se você lembrar em Atos 5, Gamaliel said, leave them alone. Gamaliel fala assim, deixa eles em paz. If they're from God, if they're not from God, they'll fizzle out. Se não são de Deus, eles vão se acabar sozinhos. If they are from God, you will not be able to stop Se them. são de Deus, você não vai conseguir pará-los. But Saul or Paul must have had a break with Gamaliel Saulo deve ter separado, dividido de Gamaliel, because he became a zealous persecutor of the church. porque ele se tornou um perseguidor zeloso da igreja. But here's this Jewish rabbi. Mas tem esse rabino judaico, He writes the major theology in the New ele Testament. escreve a maior parte da teologia do Novo Testamento. Jesus died on Passover. Jesus morreu na Páscoa. The church was he rose from the dead on what we called Shita Katsir, Ele ressuscitou dos mortos or first fruits. no dia das primícias. And this first fruits, it's not Pentecost, E o dia das primícias, do molho das primícias, não é Pentecostes. but the Bible says on the first Sunday after the first Shabbat, after Passover, No primeiro domingo, depois do primeiro Shabat, depois da Páscoa, you bring your first fruits offering. você traz a sua oferta de molho das primícias. So the day that the Israelites would bring their first fruits offering, Então, no dia que os israelitas traziam o seu molho das primícias, Jesus rises from the Jesus dead. ressuscitou dos mortos. And that's why Paul calls him the first fruits in E é 1 por isso que Corinthians. Paulo chama ele de primícias lá em 1 Coríntios Because he's a 15, smart Jew. porque ele é um judeu esperto. He wasn't just being eloquent. Ele não estava só sendo eloquente. And then the church is birthed, the ecclesia is birthed on Shavuot. E a igreja nasceu no dia de Shavuot, que é Pentecostes. Those are the three most significant days Esses são os 3 dias mais importantes of the spring for the Jewish people. da primavera para o povo judeu. The chances of those things happening specifically on those 3 days A possibilidade desses eventos importantes no cristianismo acontecendo exatamente nesses dias
It's Não. like 1 in 40 million. É 1 em 40 milhões de... Somebody planned it that way. Alguém planejou. And if somebody planned it that way, there's a reason. E se alguém planejou, tem uma razão. He was reminding this new church that would become increasingly Gentile. Ele estava lembrando essa igreja nova que se tornara majoritariamente gentia. Don't forget your Jewish roots. Não esqueça suas raízes judaicas. Don't forget your Jewish brothers. Não esqueça seus Don't irmãos turn on judeus. your Jewish brothers. Não se vire contra os seus irmãos judeus. Church didn't listen. Mas a igreja não escutou. But I'm learning all this. I'm in shock. Mas eu estou aprendendo tudo isso e fico chocado. And then I meet this woman named Tziva. E aí eu encontro essa mulher chamada Siva. She is Israeli Era israelense and she believes in Jesus. e ela crê em Jesus. And I thought there's two of us Aí eu falei, puxa, tem 2 de nós agora, in the whole world. no mundo inteiro. And I went and I met her and I said, Ziva, E eu falei, Ziva, I also used to be Jewish. eu também costumava ser judeu. She put her finger in my face. Ela enfiou o dedo na minha cara. She said, don't you ever say that you used to be Jewish. Nunca fale que você costumava ser judeu. You will always be Jewish. Você sempre será judeu. And then she said, more than that, E ela disse, além disso, there's more of us. tem mais de nós. And I felt like it was in the first century. Eu senti que eu estava no You primeiro know, where século. they would do the fish. Eles desenhavam o peixe. And she said, there are actually whole congregations of Jewish people. Falou assim, tem congregações inteiras de They're pessoas called judias. Messianic Jews. São chamados judeus messiânicos. I said, you're lying. Você está mentindo. There is no such thing. Não existe uma coisa assim. I really didn't believe her Eu realmente não acreditei nela. until I finally visited. Até que eu finalmente visitei. And when I walked in, it's very interesting, Harold, E quando eu entrei, because the 4 Messianic Jewish leaders I met, que os primeiros 4 líderes messiânicos que eu encontrei, it was a strange service. foi uma reunião, um 4 culto bem different estranho. leaders. 4 líderes diferentes. They each taught for 15 minutes. Cada um deles ensinou por 15 minutos. I don't think they've ever did it before Eu acho que eles nunca fizeram isso antes or they ever did it since. ou depois. And I remember they each talked about the Word of God. E eu lembro que cada um dos 4 falou sobre a palavra de Deus. And these leaders I met were Dan Juster, E esses líderes que eu encontrei foi Dan Asher Juster, Intrater, Asher Intrater, Eitan Shishkov, Eitan Shishkov and Jerry Miller. e Jerry Miller. Now you might not know Jerry, but he's a dear, sweet leader. Provavelmente vocês não conhecem Jerry Miller, mas é um líder muito But precioso. Dan, Asher, and Eitan, they, if you saw the Tikkun logo, they are the founders of Tikkun. Dan, Asher e Eitan são os fundadores do Tikkun. So even though I left that day and didn't see them again for a while, E mesmo que eu saí aquele dia e depois não encontrei com eles por muito they tempo, would become my spiritual fathers. eles se tornaram meus pais espirituais. But I remember walking in Mas eu lembro entrando lá and thinking, this is crazy. e pensei, isso é louco. They're Jews. Eles são They're judeus, dancing Jewish dances. estão dançando as danças judaicas. I was shocked. Fiquei chocado. But as a Jewish believer, you often feel like a traitor. Mas porque como um judeu crente, você se sente um traidor muitas vezes. And you go through so many emotions. E você passa por muitas emoções. So, what is our timing? I know, but I could go until 6 p.m., so it's better for you to give me a time. It's a challenge? I can go. Give me more coffee. Hang on. No bathroom breaks. We just go. If you want a break, you can go make a break. You don't want. Okay. No, I'm joking. We'll go. We'll keep going, but we'll let people go and come back tonight. Okay. So, what happened? I'm asking them, what O happened? que aconteceu? How did the church become so un-Jewish? Por que a igreja se tornou tão How- não judaica? How did something that was prophesied by Isaiah? Como é que uma coisa profetizada por Like Jeremiah. Isaías, por Jeremias? Jeremiah said that I'm going to make a new covenant with the house of Israel and the house of Judah. Jeremias profetizou, vou fazer uma nova aliança com a casa de Judá e a casa de Israel. Ezekiel prophesied in 36:24 or 25
about getting a new heart. Ezequiel profetizou no capítulo 36, 25 sobre conseguir um novo The coração. prophecies of the new covenant are in the Hebrew scriptures. As profecias sobre a nova aliança estão nas escrituras hebraicas. So how did the worldwide expression of Jesus become so anti-Jewish? Como que a expressão no mundo inteiro de Jesus se tornou tão anti-judeu? I wrote a book called Identity Theft. Eu escrevi um livro chamado Roubo de Identidade. Do you know what identity theft is? It's an expression in English. Yeah, like when somebody goes online and they steal your identity. Como é uma expressão que tem em inglês que quando alguém rouba a sua identidade, usa seus documentos e se passa por você. But in this book, I say that the very first case of identity theft, Eu digo nesse livro que o primeiro caso de roubo de identidade it was long before computers, foi muito antes dos computadores, long before hackers. muito antes dos hackers. It was Jesus Christ. Foi Jesus Cristo. His identity was stolen. Roubaram a identidade dele. To the point that the Jesus that they preached in the Middle Ages did not resemble anything Jewish. Porque até chegou ao ponto de roubar tanto que durante a Idade Média o Jesus que eles apresentavam não parecia nada com Jesus. He was ethnically cleansed from his Ele Jewishness. foi etnicamente limpo, purificado de sua origem judaica. How did such a thing happen? Como que uma coisa dessa aconteceu? Well, we talked a little bit about it last night. Nós falamos um pouco sobre isso ontem à noite. How many of you were there last night? Quantos de vocês estavam ontem à noite lá? All right. How many of you were awake last Quantos de night? vocês estavam acordados ontem à noite durante a reunião? Muy bien, muy bien. The Romans. Os romanos, Those Romans. aqueles romanos, Always trouble. No, I'm kidding. I mean, they killed Jesus. mataram Jesus. I'm joking. I love Romans. Estou brincando, eu amo os romanos. One of the greatest privileges of my life Dos grandes privilégios da minha vida was to preach in Rome foi pregar em Roma on Romans 9 and Romans 11. sobre Romanos 9 a 11. One of the only evangelical churches in Rome. It's mostly Catholic. Uma das únicas igrejas evangélicas em Roma. We had a great time. Nós tivemos um tempo maravilhoso. But from the very beginning, Mas do you princípiozinho, have to understand how much Satan hates the Jewish você tem people. que entender o quanto que Satanás odeia o povo judeu. They're key to God's plan. Eles são chave para o plano de Deus. If he can destroy the Jews, he can stop God's plan. Se ele puder destruir os judeus, ele pode impedir o plano de Deus. 52 attempted genocides against the Jewish people. 52 tentativas de genocídio contra o povo judeu. Whether it was the Crusades, Se eram as cruzadas, Haman in the book of Esther, Amã no grupo no livro de Esther, Hitler, Hitler, what's his name? Bolgan, the guy in Ukraine. Forget it. Khmelnytsky, ele já falou o nome. that guy. Aquele cara. He was from Ukraine several hundred years ago. Na Ucrânia, alguns anos atrás. Killed anywhere from 100 to 500,000 Jews. Matou entre 100 a 500 mil judeus. No people has suffered like the Jewish people. Nenhum povo tem sofrido como o povo judeu. To the point that it does not make any sense. No In the sentido, natural. isso no natural não tem sentido. Because Satan hates God and he Porque hates the Satanás Jews. odeia Deus e odeia seu propósito. So the Romans, they adopted this belief that God had rejected Israel. Então os romanos adotaram essa crença de que Deus havia rejeitado Israel. They began to teach that the Jews were rejected. Eles começaram a ensinar que Deus tinha rejeitado os judeus. And as we saw yesterday, E como nós vimos ontem, Paul had to correct that in his book Paulo to the tinha Romans. que corrigir isso no livro de Romanos. It's why he wrote Romans. É por isso que ele escreveu Now Romanos. there's other good stuff in Romans. Hã? There's other good stuff Tem there. outros assuntos importantes em Romanos. Life in the Spirit, justification by faith. Vida no Espírito, justificação pela But fé. the reason he wrote Romans when he did Mas a razão que ele escreveu Romanos quando ele was escreveu because there was a crisis in the Roman church. foi porque havia uma crise na igreja em Roma. This is just 25 years after the resurrection. Isso é apenas 25 anos após a ressurreição. Already, only 15 years after Peter gets his revelation about the Gentiles. É apenas 15 anos depois que Pedro tem a revelação sobre os gentios. And they're already turning against the Jewish E people. nessa época já estavam se tornando contra o povo judeu. Now, Paul was able to deal with it in Rome, Mas Paulo tratou com isso em Romanos. but if you read
Romans 11 prophetically, Mas se você lê Romanos 11 and, profeticamente, and if you ask yourself, why is this in the canon of Scripture? e se você perguntar por que isso está no cânon das Escrituras, Well, certainly there's great theology. realmente tem alta But there is teologia, a prophetic warning. mas tem um aviso, um alerta profético. In Romans 11, this is what Paul says. Em Romanos 11, veja o que Paulo diz. He compares the people of God to a Jewish-rooted olive tree. Ele compara o povo de Deus como uma oliveira enraizado no judaísmo. And he says, tragically, some of the original branches were broken off. Ele falou, tragicamente, alguns dos ramos naturais foram cortados. And you Gentiles, even though you're from a wild olive tree, E vocês, gentios, apesar de serem de um zambujeiro, de uma oliveira brava, God takes your branches and puts it into the Jewish-rooted Deus tree. pega os seus ramos e enxerta nessa oliveira judaica. Now, I'm not an expert in horticulture, Eu não sou um perito na horticultura, but I am told mas me disseram that you can do that. que você You can do that. pode fazer isso. You can graft a uncultivated branch into a cultivated tree. Você pode enxertar um ramo de uma árvore não cultivada numa árvore cultivada, But it will never produce fruit. mas nunca vai dar fruto. It will never bear olives. Nunca vai dar azeitonas. But God does something supernatural. Mas Deus faz algo sobrenatural. He adopts you into His family. Ele te adota na He família gives you dele. His name. Ele te dá o seu He nome. makes you equal with the natural children. Ele faz você igual aos filhos naturais. But then He gives a warning in Romans 11. Mas depois ele dá um alerta em Romanos 11. I want you to read it when you get home. I'm Yeah. not going to go through it. Quero que você leia quando você chega em casa. I'm just going to paraphrase. Não vamos ler agora, mas vamos parafrasear. It's easier with translation. Fica mais fácil com a tradução. He says, do not judge the natural Ele branches. fala, não julgue os ramos naturais. Do not say in your heart, Não diga em seu coração, they were broken off, but E- I was grafted in. eles foram quebrados, mas eu fui enxertado. You see, when you've received something by grace, Se você recebe uma coisa pela graça, there's no place for arrogance. não tem lugar para orgulho. You know, when people say to me, wow, Ron, you're a powerful preacher. Mas quando as pessoas dizem para mim, Ron, você é um pregador poderoso, And I hope you think that. e eu espero que vocês acreditem nisso mesmo. You know what I say? Sabe o que eu digo? Yes, I am. Praise the Sim, Lord. eu sou, graças a God Deus. really needs me. Deus realmente precisa de mim. I'm very important. Eu sou muito Let me tell importante. you how I developed this ability to communicate. Deixa eu contar para vocês como é que eu desenvolvi essa habilidade para comunicar. If I did that, God would humble me. Se eu começar a tomar essa atitude, Deus vai começar a He pesar a would mão. crush me. Ele vai me esmagar. But instead, this is what I say. Mas em vez disso, sabe o que eu digo? When somebody gives you a gift, Quando alguém te dá uma dádiva, does that make you proud? isso faz você ficar orgulhoso? Do you walk around with a gift and feel better than you should about yourself? Você anda por aí com a sua dádiva e fala assim, eu estou me sentindo muito bem sobre mim mesmo. No, it was a gift. Não, foi uma dádiva. You didn't ask for it. Você não pediu, You couldn't earn it. você não podia You ganhar, couldn't invent it. você não podia You couldn't merecer, build it. inventar, It was a construir. gift. Foi uma dádiva. And so what is your E response? qual a sua resposta? Thank you. Obrigado. Wow, thank you for this gift. Obrigado por essa dádiva. So if you're good at something, and all of you are, E se você é bom em alguma coisa, If there's a tenho grace certeza in que your life. todos vocês são. E se tem uma graça na sua vida, for some to preach, para alguns é pregar, for some it's administration, para alguns é administração, for some it's government, para alguns é governo, for some it's serving, para alguns é servir, for some it's giving. para alguns é dar. And I'm going to have a meeting at the end of the service with the givers. E eu, no fim da reunião, eu quero uma reunião com os que têm o dom de dar mesmo. Just meet me in the back. Me encontra lá no fundo aí. It's a gift. É um dom. And so the Gentiles received salvation as a gift, Então os gentios receberam a salvação como uma dádiva. not so they could judge the natural branches. Não para julgarem os ramos naturais. And here's what God says in Romans E 11. olha o que Deus diz em Romanos 11. Do not be arrogant, but be afraid. Não fiqueis orgulhosos, mas temeis. In one translation, do not be arrogant, but tremble, Em outra tradução diz, não seja orgulhoso, mas treme. or God can break you off as well. Porque Deus pode quebrar você fora também. I
That's scary. Isso é assustador. You know what? Let's actually read that. I want to read that verse because I want you to hear it from the Bible. Eu quero ler esse versículo, eu quero que você ouça da Bíblia. Let's see if I can get internet. Do I have internet here? Romans 11. Yes, internet. Thank you, Jesus. Romans 11, and let's just read verse 19 through 23. Vamos ler do versículo 19 ao 23. You will say then, branches were broken off so that I could be grafted in. Dirás então, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Granted, but they were broken off because of unbelief, and you stand by faith. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu, pela tua fé, estás firme. Do not be arrogant, but tremble. Não te ensoberbeças, mas teme, For if God did not spare the natural branches, he will not spare you either. porque se Deus não poupou os ramos naturais, não te poupará a ti. So what he's saying is that the Jews lost their status because of unbelief. Ele está dizendo que os judeus perderam sua posição por causa de incredulidade. But he says the Gentile branches can lose their status through arrogance, Mas ele diz que os ramos Through gentios podem perder sua posição por orgulho e por julgamento, through judging Israel too harshly. julgando Israel com muita dureza. Verse 22. Versículo 22. Consider therefore the kindness and sternness of God. Sternness to those who fell, but kindness to you, provided that you continue in his kindness. Otherwise you also will be cut off. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, a bondade de Deus, se permaneceres nessa bondade. Do contrário, também tu serás cortado. So Paul's message to the Romans, to the Gentiles, Então, a mensagem de Paulo para os romanos, para os gentios, regarding Israel is to love them, sobre Israel é amá-los, to be kind to them, é ser bondoso para com to eles, draw them into the kingdom. para atraí-los para o reino. And he's saying, if you get arrogant E ele falou, se você fica orgulhoso, after you got a free gift, depois que você ganhou uma dádiva de graça, be careful. cuidado, God can break you off. Deus pode quebrar você também. Now, are you saying that you can lose your salvation? Está dizendo aqui que você pode perder sua salvação? No, I'm not saying that. Eu não estou dizendo isso. I think Paul might be saying that. Eu acho que Paulo está dizendo isso. I don't know what he's saying. Sei lá o que ele está dizendo. Listen, if this is a ledge right here, Se isso aqui é uma beiradinha, and if I fall off, it's 1,000 feet, e se eu cair e tiver 300 metros de I'm distância, not going to be walking like this. eu não vou ficar andando na I'm going to beirada. be way over here. Eu vou andar para cá, bem para cá. So what is he saying? Lose your Ele salvation? está I dizendo don't sobre know. perder a salvação? Não sei. Don't find out. Nem queira descobrir. Just do what he says. Faz o que ele está falando. Pray for Israel. Bless Ora para Israel. Israel, abençoa Israel. They brought you the gospel. Eles trouxeram o evangelho Now, para você. I'm not preaching to you. Eu não estou pregando para vocês. I'm telling you what Paul was preaching to the church Eu estou dizendo para vocês o que Paulo está falando com a igreja. of the future. Do futuro. He's preaching, he doesn't know this, but he's preaching to Rome. Ele não sabe, ele pensa que está pregando para Roma só. I mean, technically, it is the book of Romans. É o livro de Romanos. But I mean, Rome 300 years later. Roma 300 anos depois. He's preaching to Emperor Ele Constantine, está pregando para o imperador Constantino. to the bishops of Nicaea, Para os bispos de Niceia. to the Crusaders, Para os das cruzadas. to the perpetrators of the Inquisition. Para aqueles que praticaram a Inquisição. He's preaching to Augustine, Martin Ele Luther, está and pregando John para Calvin, Agostinho e Martinho Lutero e João Calvino. because they all had one thing in common. Porque todos eles tiveram uma coisa em comum. They turned against the Jewish people Eles se viraram contra o povo judeu. viciously, Com força. murderously. Com forma assassina. In the same way that the Jewish people have been blinded to the gospel, Da mesma forma que o povo judeu tem ficado cego em relação ao evangelho, from the early 2nd century, desde o início do segundo século, the church became blinded to God's plan for Israel. a igreja ficou cega sobre o plano de Deus para Israel. These two things are so crucial to God's plan for the world. Essas duas coisas são tão cruciais para o plano de Deus para o mundo. It is so significant É tão significativo
for the worldwide ecclesia to understand Israel's place. Para a eclesia no mundo inteiro entender o papel de Israel. To understand that they're not lost forever. Para entender que Israel não está perdido para And sempre. I'll show you that in a minute. Vou mostrar isso daqui a um pouco. And it's so important for the Jewish people to understand E é importante para o povo judeu entender that true Christians love them que os verdadeiros cristãos amam and that eles Jesus is the Messiah. e que Jesus é o Messias. Because God has a great and glorious plan Porque Deus tem um plano grande e glorioso for Israel and the nations together. para Israel e as nações juntos. Because look at verse 23. Olha o versículo 23. And if the Jewish people do not persist in unbelief, E se ainda eles, se não permanecerem na incredulidade, I added Jewish people, Eu- it says they, but I eles, povo was judeu, talking about the Jewish people. está falando sobre o povo judeu, They will be grafted in, serão enxertados, for God is able to graft them in again. porque poderoso é Deus para os enxertar novamente. All right, so they're broken off. Tá certo, eles foram God cortados, can graft them back mas in, Deus pode apanhá-los e enxertá-los novamente. but He wants you to be a part of that. Mas Ele quer que você faça parte disso. And the church ignored these words. E a igreja ignorou essas palavras. They developed replacement theology. Desenvolveram a teologia da substituição. Augustine used to teach that the only reason God did not completely destroy the Jewish people Agostinho ensinava que o único motivo que Deus não destruiu completamente o povo judeu was so they would be a visible witness of the church's triumph over the synagogue. e que eles fossem testemunhar visivelmente a vitória da igreja sobre a sinagoga. This is the great theologian Augustine. É o grande teólogo Agostinho. And don't get me wrong, he was brilliant, E ele era brilhante, but he was wrong on this. mas ele errou nesse ponto. Let me just go a bit further here. In 150 AD, there's a fellow by the name of Justin Martyr. Em 150 depois de Cristo, houve um cara chamado Justino Mártir. And he wrote a book, an apologetic, a defense of the faith. Ele escreveu um livro que era uma apologia em defesa da fé. And in it, he's debating a Jew named Trypho, E nessa apologia ele está em debate com um judeu chamado Trifo, who may or may not have been a real person. que talvez era uma pessoa real ou talvez uma pessoa fictícia. And he says the true spiritual Israel and the descendants of Judah, Jacob, Isaac, and Abraham Ele disse que os verdadeiros descendentes de Abraão, Isaac e Jacó are we who have been led to God through the crucified são Christ. nós que fomos levados a Deus pelo Cristo crucificado. We who are of Christ, meaning the Christians, the Gentiles, Ele disse: nós que somos de Cristo are the true Israelite race. somos a raça verdadeira, genuína israelita. And certainly there is some truth to the fact that the Gentiles are the spiritual seed of Abraham. Realmente tem uma verdade nisso de que os gentios que creem em Jesus são parte da descendência de Abraão, But not in replacement of, in mas addition não to. em substituição, When- adição. When God called Abraham in Genesis 12, Quando Deus falou com Abraão em Gênesis 12, He said, I'm going to make you into one great nation. ele falou assim: eu vou fazer você uma grande nação. But then He also said, through you, I'm going to bless the whole world. Mas ele disse: através de você vou abençoar o mundo inteiro. There's a physical seed and a spiritual seed. Tem uma cena física e uma cena espiritual. And He says, I'm going to change your name in Genesis 17. Em Gênesis 17 ele diz: eu vou mudar seu nome. You will now be Abraham, Você vai ser Abraão, father of many nations. pai de muitas nações. Now that doesn't mean he suddenly wasn't the father of Isaac anymore, Mas isso não quer dizer que ele deixou de ser pai de or Isaac the grandfather of Jacob, ou o avô de Jacó or the great grandfather of the patriarchs. ou bisavô dos patriarcas. And it doesn't mean that the Jewish people that grew from him were not his E children. não que o povo judeu que sucederam a eles não eram verdadeiros filhos dele, It was prophetic that in addition, mas era profético que além da I'm descendência going to do natural, something that you can't even understand, você Abraham. vai fazer uma coisa que eu vou fazer uma coisa com você que você nem consegue entender, I'm Abraão. not even going to try to explain it to you. Eu nem vou tentar explicar para você. I'm not going to tell you that in about 1600 years there's going to be one of your grandkids named Jesus. Eu não vou explicar para você daqui uns 1.600 anos vai ter um dos seus
descendentes que vai ser chamado Jesus. And he's going to be the Lamb of God to take away the sin of the E ele world. vai ser o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. And the Gentiles will become your E spiritual os children. gentios vão se tornar seus filhos espirituais. Abraham, I'm not going to even waste my time. You're just not that Abraão, smart. eu não vou perder meu tempo tentando explicar isso para você. But here's what I will do. Mas isso que eu vou fazer. I'm going to give you a prophetic picture. Eu vou te dar um quadro profético. See, God hid a lot of hints all throughout the Old Covenant. Deus escondeu muitas dicas no Velho Testamento todinho. Part of it was so the enemy wouldn't understand, maybe. Parte, talvez, dele se esconder, do motivo dele esconder foi para o inimigo não entender. But Talvez. looking back, we can see the prophetic significance. Mas olhando para trás, a gente pode ver o significado profético. God makes a covenant with Abraham. Deus faz uma aliança com Abraão. And he says, all right, here's what I want you to do, pal. Ele diz: Abraão, eu quero que você entenda uma coisa, I cara. want you to take your son Isaac. Eu quero que você pegue seu filho Isaac, Take him up to Mount Moriah, leva para o Monte Moriá, and I want you to sacrifice him there. e eu quero que você sacrifique ele lá. My Isaac. Yep. É, o seu Isaac. É. The promised one. Aquele que foi prometido. Yep. Just do what I say. Sim, faz o que eu estou falando. All right. You're God. Você é Deus. And of course, I wonder a little bit about Isaac sometimes. E às vezes eu fico pensando sobre Isaac. You know, he says, Father, Ele diz: pai, I see you got a knife there, se eu vejo que você está com um cutelo, and we've got some fire, we got wood. já tem fogo e tem a lenha, Where's the lamb? cadê o cordeiro? Don't worry about it. Ah, não preocupe, Isaac. If Isaac should have run, Isaac devia ter corrido, but he didn't. mas ele não correu. What did Abraham say? O que Abraão disse? What did Abraham say? O que Abraão disse? See, last night I couldn't get anybody to respond, but yeah, I'm guessing you said, God himself will provide a lamb. Estou adivinhando que vocês estão dizendo que Deus, Ele mesmo, vai providenciar o cordeiro. Okay, great. Let's go, Dad. They go up the mountain, Então vamos subir no monte. and he says, Isaac, sit here for a minute. Ele fala assim: senta aqui, Isaac, um pouquinho. And he starts tying up. E ele começa a amarrar ele. I mean, I'm just wondering what Isaac is thinking. Eu fiquei pensando: o que Isaac está pensando? You know, up until this point, Abraham, I mean, it's his only true son through É, Sarah. até esse ponto é o único filho de Abraão. Now he's tying him up to kill him. Está amarrando ele para matá-lo. Fire's ready. O fogo está pronto. And he pulls out a knife. E puxa o cutelo. That's what he did. I É know isso that. que- eu estava lá, eu vi. And he's getting ready to plunge the knife into Isaac, and an angel says, Stop! E ele prepara para enfiar o cutelo nele e o anjo grita: para! And God renews his covenant E Deus renova a sua aliança with Abraham. com Abraão. Now, here's what's interesting about that story. Agora, olha o que é interessante nessa história. You know what a lamb is? Você sabe o que é um A cordeiro? lamb is a baby sheep, Cordeiro é one year old. uma ovelha bem novinha, de 1 ano. Abraham did not say God will provide a ram, Abraão não disse que Deus ia providenciar um carneiro, but it was a ram caught in the thickets, mas que pegou depois foi um carneiro, not a little baby lamb. não um cordeiro. You see, when you make a covenant in ancient times, E nos tempos antigos, quando você fazia uma aliança, you have to bring a gift. você tem que trazer um presente. You have to, it has to be significant. Tem que ser algo significativo. In fact, in some covenants, each party could ask for whatever they want. Em algum tipo de aliança, cada um dos lados podia pedir o que quisesse. I want your daughter as my wife. Eu quero a sua filha como minha esposa. They did that. Eles faziam isso. God demanded from Abraham his only son. Deus exigiu de Abraão seu único filho. And Abraham obeyed. E Abraão obedeceu. I mean, he killed Isaac. Ele realmente Right? I mean, he was morreu, willing. Isaac. Ele estava Knife disposto. was in the air. O cutelo If estava the no ar. angel hadn't stopped him, E o anjo tinha que parar ele. so he gave it. He obeyed. Então ele deu, ele obedeceu. What God was doing was setting up the stage for Abraham to have the legal authority O que Deus estava fazendo, armando a cena para que Abraão tivesse a autoridade legal to then demand from God his only son. para exigir de Deus seu único filho. Which is why 1600 years later, É por isso que 1600 anos depois, when Yochanan Hanavi, John the Baptist, quando João John the Batista, prophet, João o profeta, cousin of Yeshua, primo de Yeshua, John chapter 1, João capítulo 1, he says, Behold,
Ele diz: Eis the Lamb of God. o Cordeiro de Deus. See what God promised to Abraham, O que Deus prometeu a Abraão, or what Abraham prophesied, God will provide a lamb, ou pelo menos o que Abraão falou para only Isaac happened sobre o 16 Cordeiro, 1600 years later. aconteceu 1.600 anos depois. And by the way, I think that was a revelation to John. Eu acho que isso foi uma revelação que João teve. I do not believe he knew that cousin Jesus was the Messiah Eu acho que ele não sabia que Jesus, o seu primo, era o Messias. until right then. Até aquele momento. They weren't planning this together. Eles não estavam planejando isso. If you juntos. read John 1, he says, I didn't know it until now. E você lê João 1, ele diz que eu não sabia até It, agora. it was at that moment, I believe. Foi naquele momento, eu creio. Oh my goodness. My cousin Jesus is the Meu Messiah. primo Jesus é o Messias. But sadly, Mas, the infelizmente, church leaders lost sight of this. os líderes da igreja perderam a vista disso, não viram isso. And 300 years Três- after the resurrection of Jesus, 300 anos depois da ressurreição de Jesus, Constantine of Rome, an emperor, o imperador a Constantino de Roma, pagan, um pagão, becomes a believer. se tornou um cristão. Was he born again? Se ele nasceu de novo, I'll leave that to God. vou deixar para Deus. But he begins to identify as a Christian. Mas ele começa a se identificar como um cristão. He legalizes Ele Christianity. legaliza o cristianismo And it becomes the state religion. e se torna a religião do Estado. That typically is never good. Isso nunca é bom. The church tends to thrive more under A persecution igreja than pros- when they control everything. A igreja prospera mais sob perseguição do que quando eles controlam tudo. I wish it wasn't like that. Eu gostaria que não fosse assim. But he began, Constantine, to persecute the Jewish people. Mas Constantino começou a perseguir o povo judaico. See, up until that time, when they celebrated Passover, Até aquele momento, quando celebrava a Páscoa, I'm sorry, Easter, é, or the Páscoa, resurrection, same. it's the same. é, They, okay, then it's not going to Yeah. make sense. The church used the Jewish calendar a igreja usava o calendário to judaico celebrate the resurrection, para celebrar a ressurreição, the Jewish feast of Passover. a festa judaica da Páscoa. But you see what Constantine did with the permission of the bishops of Nicaea O que Constantino fez com a permissão dos bispos de Nicéia, is he outlawed using the Jewish calendar. ele tornou ilegal usar o calendário Now, judaico. if you read his statement, why? Se você lê a afirmação dele, por que It's- ele fez isso? Horribly anti-Semitic. É terrivelmente antissemítico. Let me just give you a few nuggets. Deixa eu dar apenas He algumas. says we can't follow in the custom of the Jews Ele falou, nós não podemos seguir os costumes dos judeus, who have soiled their hands with the worst crime, que sujaram suas mãos com o crime pior, whose minds are blinded. cujas mentes são cegadas. We should have nothing in common with the Jews. Não devemos ter nada em comum com os judeus. Exactly the opposite of what Paul said. Exatamente o contrário do que Paulo disse. We need to separate ourselves from the detestable company of the Jews, Nós precisamos nos separar da companhia horrível dos judeus, because that would be to tarnish your soul porque se ficássemos junto com eles, sujaríamos nossas almas. by having communication with such wicked people. Se nós tivermos contato com pessoas tão ímpias. That's the church. Isso é a igreja. Then you have John Chrysostom. Depois nós temos João Crisóstomo. He was a contemporary of Constantine, a bishop in Antioch. Ele era contemporâneo de Constantino e He bispo was- de Antioquia. Such a good preacher, they called him the Golden Mouth. Ele era um pregador tão eloquente, chamavam ele do Boca de Ouro. And he said it is every Christian's duty to hate the Jews. Ele falou, é dever de cada cristão odiar os judeus. God hates them and so do I. Deus odeia eles e eu também. He wrote a series of sermons called Against the Jews. Ele escreveu uma série de sermões intitulados Contra os Judeus. That was the title, Against the Jews. Esse era o título, Contra os Judeus. And then we get to Martin Luther 1,000 years later. Depois, 1000 anos depois, chegamos em Martim Lutero. And Luther, who originally wanted to reach the Jews, turns against them later in life. E no início, Lutero queria alcançar os judeus, mas he mais tarde says- na vida ele se tornou contra eles. Their synagogue should be burned down. Ele falou, deve queimar a sinagoga They deles. should not have a passport. Não deveriam ter um passaporte. They should be made to work the ground. Devem ter que trabalhar o solo. The rabbis should be forbidden to teach. Os rabinos devem ser proibidos de ensinar. And then he says, if this advice of mine
does not seem good to you, Se esse conselho meu não parece bom para vocês, then come up with something else to get rid então surge com alguma ideia of this devilish, para se livrar insufferable desse burden, peso the Jews. demoníaco e já esqueci o que é. Mas você já preenche aí. Martin Luther, father of the Reformation. Martim Lutero, pai da reforma. So I want to close here. And the reason I'm bringing this up is because anti-Semitism, it has never died. Por que eu estou levantando esse assunto? Porque And o antissemitismo nunca morreu. It is on the rise worldwide. Está crescendo no mundo inteiro. The Antichrist will be anti-Semitic. O anticristo vai ser antissemita. What city does he attack? Qual a cidade que ele ataca? By the way, there is no, you'll notice if you read your Bibles correctly, there's no battle of Armageddon. Se você ler a sua Bíblia bem direitinho, você vai descobrir que não tem uma batalha de Armagedon. Revelation 16 Apocalipse 16 says that the Antichrist armies, diz que os exércitos do anticristo, they will gather at Har Megiddo. diz que eles vão chegar e juntar ali em Har Megiddo. That's a mountain in central Israel. É uma montanha no centro de Israel. And they'll gather in the valley, E vão se juntar no vale, which is huge. que é enorme. But they don't have a battle there. Mas não tem uma batalha ali naquele. Why are they camping there? Por que estão se acampando lá? Because they can't get into Jerusalem. Porque eles não conseguem entrar em Jerusalém. Jerusalem is what they want. Jerusalém é o que eles Why querem. do they want Jerusalem? Por que eles querem Jerusalém? Jesus is coming back to Jerusalem. Jesus está voltando para Jerusalém. And they hate the people of God. E eles odeiam o povo de Deus. But who's keeping them from getting into Jerusalem? Mas quem está impedindo eles de entrar em Jerusalém? Anybody? Alguém sabe? I'll give you a hint. Vou dar uma dica. There's two of them. Tem dois. They breathe fire Eles soltam fogo. and they prophesy. Eles profetizam. The two witnesses. As duas For testemunhas. 3.5 years, they will Por be 3 in the anos e holy meio, city. eles vão estar na cidade santa. And each time, like the story with the Elijah, where the armies came against them and they go back blind. É como aquela história que de Elias, quando eles queriam vir contra ele Whatever the army, várias vezes. whatever army the Antichrist sends against them, they breathe fire. Qualquer exército que vai contra eles, eles soltam fogo contra o exército. It's pretty cool. É bem legal isso aí, né? And they protect Jerusalem. E eles protegem Jerusalém. But then they do disappear eventually. Mas depois eles desaparecem. It says they're martyred, and then São mortos. and the kings of the earth rejoice. E os reis da terra se alegram. And then they hear a voice from heaven, come up here. E depois eles ouvem uma voz do céu dizendo, And they sobe aqui. resurrect. E são ressuscitados. And they fly up to heaven. E sobe aos céus. You know that's in the Bible, Já right? sabe que isso está na Bíblia, né? Revelation 11. Apocalipse 11. And that opens the door for the final judgment on Jerusalem. E isso abre a porta para o juízo final sobre Jerusalém. Zechariah 14. Zacarias 14. And the Antichrist comes and he brings his anger and his wrath. E o anticristo entra e traz sua ira contra. Of course, then Jesus comes out of heaven E aí Jesus desce dos céus on a white horse. num cavalo branco. But between today and that day, Mas entre hoje e aquele dia, you will be tempted você vai ser to tentado become anti-Semitic. para se tornar You antissemita. will hear lies. Você vai ouvir mentiras. I don't know if you have noticed, but Eu não sei se você notou, conspiracy theories are very popular right now. mas as teorias conspiratórias são muito populares hoje. I've been waiting for the day Eu estou esperando o dia for them to start blaming the Jews for para eles coronavirus. começar a culpar os judeus pelo coronavírus. And finally, 2 weeks ago, I found an article. 2 semanas atrás eu achei um artigo. Coronavirus was Coronavírus unleashed by the Jews. foi liberado pelos judeus. Don't tell them that right now there's 25,000 cases a day in Israel. Não fala para eles que tem 25 mil casos disso em Israel. I mean, Israel's tiny. Israel é pequenininho. You only have 6,000 cases a day, and Vocês you're têm big. 6 mil casos por dia e vocês são enormes. They'll blame the Jews Eles vão culpar os judeus. because the Jews get blamed for everything. Porque os judeus são sempre culpados por tudo. And the Bible says, I'm closing right now.
Eu vou fechar agora mesmo, vou terminar agora. The Bible says A Bíblia diz that all nations will turn against Israel. que todas as nações serão contra Israel. But it doesn't say the church will turn against Israel. Mas não diz que a igreja vai ser contra In Israel. fact, we're seeing a shift. E, na verdade, nós estamos vendo uma mudança. It's still a great battle in the spirit, Ainda é uma grande batalha no espírito, but we're seeing a shift. mas estamos vendo uma The mudança. fact that you've invited me here to talk about this, O fato de vocês estarem aqui me convidando para falar sobre and isso. not just me, all over the world, E não- Christians want to hear this E não, truth. e não só isso, mas cristãos do mundo inteiro querem ouvir sobre essas verdades. There's been a shift, Houve uma mudança. but it's going to be, I believe, Eu creio. this is the last chapter in Birth Pangs, É o último capítulo desse livro de Dores de Parto. that where you stand on Israel is going to become very important to God. Qual a sua posição sobre Israel vai ser The fundamental nos últimos closer we dias. get to the end times, Quanto mais perto nós chegamos no fim, just as abortion is a dividing line, sobre o caso do aborto é uma linha where you divisória. stand on Israel will be a dividing Onde line. você se posiciona sobre Israel vai ser uma linha There divisória. is going to be a great apostasy in the end times. Vai haver uma grande apostasia nos últimos dias. And it may have something to do with Israel. E eu acho que vai ter alguma coisa a ver com Israel. So guard your heart. Então guarda seu coração. Father, in Yeshua's name, we thank you for Pai, this em morning. nome de Yeshua, nós agradecemos por essa manhã. We bless you. Nós te bendizemos. I ask for my friends here Eu peço para meus amigos aqui that they would have grace que tenham graça to see, para ver, to be aware, para estar atento, to guard their hearts, para vigiar seus corações, that they would stay close to your voice and to your word. para que fiquem perto do teu coração a tua palavra. I thank you for the calling on this church, E eu agradeço pelo chamado que o Senhor tem para essa igreja, that while it may not be the largest, que pode não ser uma igreja grande. they're changing things in the spirit. Eles estão mudando coisas no espírito. There's a breakthrough anointing here Há uma unção de rompimento nessa igreja to take on issues para assumir and questões through worship and prayer to break e through. através de oração e adoração I just fazer pray for rompimento. I pray for Angelo Eu oro para o Ângelo and the leaders of this church e os líderes dessa igreja that they would take that anointing que peguem essa unção and that they would break through e que eles tenham in rompimento worship, em adoração, in prayer. em And it oração. may look weird to other denominations, Pode parecer estranho para outras denominações, but you have a breakthrough anointing. mas vocês têm uma unção de rompimento. But I believe the Lord wants to hone it, Eu acredito que Deus quer sintonizar isso, to make it more focused, tornar um pouco mais com foco, that you know exactly what you're going after que vocês saibam exatamente o que vocês and estão what perseguindo strongholds you're pulling e down. quais são as potestades que vocês estão You're derrubando. like a laser beam. Vocês são como um raio laser. And I believe God will use you to protect Israel. E eu creio que Deus vai usar vocês para proteger But Israel. many more issues than that. Muito outras questões além In disso. Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Aleluia.